quem não me conhece, eu sou Kátia, do PSOL de Morada Nova, pré-candidata a prefeita do nosso município, né? E hoje eu tenho o desafio de fazer uma live feminina, feminista, classista, né? Como a gente merece, que não é fácil, né? Não é fácil também comandar essa live, né? Eu convidei duas pessoas muito especiais, pessoas que entendem do assunto, né? Boa noite, Francimar. Que bom que você está aqui. Aí, assim, a primeira convidada, para quem é de Morada Nova, é bem conhecida nossa, né? Ela é a Valéria, ela é professora da rede pública estadual, é professora do Egídia, né? E por que eu a convidei? Não só porque ela é mulher, mas porque Valéria fez mestrado na FECLESC, né? Que é uma unidade da UES em Quixadá, mestrado interdisciplinar em História e Letras, né? A Valéria foi orientada pela minha amiga Ana Lima, que eu acho que está aqui nos assistindo, e ela trabalhou com misoginia na política, né? Ou seja, depois que a mulher entra na política, né, o que já não é fácil, né, ela sofre diversos preconceitos. Bom, a Valéria vai falar um pouco sobre isso, não é? Aliás, a Valéria já está aparecendo aí, né? A nossa outra convidada é a Ana Karina, né, que também dispensa apresentações, porque Ana Karina tem um feito, né, ela também é professora, nós três somos professoras, né? E Ana Karina também é professora da rede pública estadual em Fortaleza, né? E ela... Oi, Paulo Vitor. E a Ana Karina, ela conseguiu o feito, né, em 2018, de conseguir mais de 300 mil votos para senadora, né? E Ana Karina, ela se diz, sim, né, feminista, assim como eu, né? E assim, né? É claro que a gente vai entender melhor isso, essa coisa do feminismo, porque não é qualquer feminismo, né? Um feminismo classista, né? Depois a gente pode falar um pouco sobre o que é isso, certo? Então, eu gostaria de agradecer a todas que concordaram em estar nos assistindo e agradecer especialmente a Valéria e a Karine. Tá certo? Vou passar a palavra para a Valéria e, em seguida, Karina fala. Bom, boa noite. Boa noite a Kátia, a Ana Karina. Né? Quero dizer que é um prazer conhecê-la, Ana Karina, mesmo que virtualmente. E a Kátia, né? Boa noite a todos que estão aí na live agora. E eu gostaria de dizer de início, né, que assim, não é um espaço, não é muito agradável para mim. É um espaço que ainda é muito novo para mim, esse espaço das redes sociais para as lives, né, como ferramenta para a live. Então, assim, apesar de não ter muita experiência, foi um convite que eu aceitei de bom grado da Kátia, porque a Kátia foi minha professora na graduação e é uma mulher que eu admiro muito. Então, gostaria de agradecer por ter me convidado para fazer parte dessa live com duas mulheres maravilhosas. Ok.
Ana Karina. Eu acho que agora é a hora da apresentação. Gente, boa noite. Eu que agradeço demais ao convite, tá? É muito importante a pauta que a gente vem discutindo. Então, dizer que é um prazer estar aqui nessa live com duas mulheres de Morada Nova. Eu estive em Morada Nova em 2018, foi muito bom conhecer a Kátia de perto, estar lá, enfim, e outros militantes também de Morada Nova. De fato, não é tarefa fácil e a gente vai discutir um pouquinho, né, ponto a ponto, pelo menos tentar destrinchar essa dura realidade que a gente tem conquistado alguns espaços, mas demora muito, né, muito a outros espaços, a nós mulheres se colocar cada vez mais, e esses espaços são muito importantes porque são espaços de decisão. Então, parabéns pela live, muito obrigada pelo convite e um ótimo debate para todas e todos, e boa noite. Obrigada, Valéria e Karina. Eu queria iniciar falando um pouco sobre essa história da mulher na política brasileira, né? É claro que a gente precisa entender que nós não podemos falar de política só como instituição, né? Política como algo bem mais amplo, né? Mas, assim, a mulher, né? A participação da mulher na vida política brasileira, institucional, né? Ela é uma conquista, é uma luta longa, né? E na verdade, é uma luta atual, né? Ela não se encerrou, né? Mas ela começa ainda no século XIX, né? Muitas mulheres lutaram por isso, né? Aqui no Ceará, né, houve, inclusive, mulheres que fundaram uma sociedade, né, em favor da abolição, né, e isso foi importante para que o Estado do Ceará abolisse a escravatura, né, e o Nordeste também, eu descobri nas pesquisas que eu andei fazendo, né, que o Rio Grande do Norte é pioneiro, né, uma das primeiras mulheres a votar no país foi no Rio Grande do Norte, né? Mas, assim, efetivamente, em 1932, né, é que se autoriza, né, que as mulheres votem, né? Precisando ainda, em 1930, da sanção, digamos assim, da Constituição de 1934, embora a Constituição anterior não proibisse o voto feminino, né? A gente sabe que o voto feminino é uma evolução que acontece, né, até os dias de hoje, porque eu mesma, na infância, adolescência, no interior, eu presenciei muito essa coisa de mulher vota conforme o voto do marido, conforme o voto do pai, né? Então, tinha muito isso, e infelizmente ainda existe. Então, realmente é muita conquista ainda a ser feita, né? Então, assim, a mulher ficou muito tempo fora da política, né? Uma coisa interessante que eu achei é que em 1950 é que foi eleita uma deputada federal, né? E essa deputada federal era sobrinha do Getúlio Vargas, né? Ou seja, além de ser difícil a entrada da mulher, tanto como uma eleitora, né? Mas também como alguém que pode ser votado, né? É difícil, imaginem, né, se as próprias mulheres que representavam a elite, né, tinham essa dificuldade, imaginem as mulheres das classes, né, dos trabalhadores, né, e das trabalhadoras, né? Então, só na Constituinte
que deu origem à Constituição de 1988, né, que nós vamos ter mais de 20, se eu não me engano, 21 deputadas, né, constituintes, né? E a nossa situação, apesar de o número de deputadas federais terem aumentado, né, de 2014 para 2018, né, nós precisamos refletir o que realmente significa esse ganho, né? Porque, sim, é só eleger mulher, né? Que essa é uma pergunta, né, que nós precisamos fazer, certo? Então, agora, eu vou passar para a Karina, certo? A Karina, eu esqueci de dizer uma coisa, né? A Karina é professora de História, né? Então, eu queria que ela falasse um pouco sobre isso, né? Sobre a participação da mulher brasileira na política, né? Entendida a política de forma mais ampla e da forma como ela quiser colocar. Tá bom, obrigada. Primeiro, dizer que exatamente isso é um processo lento, muito lento mesmo. Nós começamos a votar depois de muita luta, né? Nós éramos tratadas como incapazes até, né? Então, nós estávamos sobre a tutela, digamos assim, do homem, né? Então, por isso que a gente sempre fala, a sociedade brasileira é formada em cima do patriarcado. O que é esse patriarcado? Era o pai, o homem, que desde a colonização, né, a colonização portuguesa, tem se colocado como a figura proprietária das terras, dos bens, e a mulher era parte desses bens, né? Então, a esposa, a escrava, o filho. Então, durante muito tempo, se questionou até mesmo, se nós, mulheres, pensávamos, né? Então, a gente era tratado mesmo como incapaz. E aí, depois de muitas lutas, porque nós, mulheres, estávamos presentes, historicamente falando, em todos os processos de luta, muitas lutas em defesa do voto, né, do sufrágio, como é conhecido, a gente conseguiu conquistar aí esse direito, mas mesmo conquistando esse direito, tem um outro, sempre vem obstáculos a serem vencidos, né? Então, o outro obstáculo que eu queria me deter mais a isso é a questão da participação da mulher na política, porque não basta só ser uma eleitora, né? Porque a gente vota e a gente tem que votar em quem nos representa. Nós somos mais da metade da população, principalmente na região Nordeste, principalmente se a gente for dar uma olhada na maioria dos 184 municípios do Ceará, nós, mulheres, somos maioria também, e a gente está praticamente não representada. Só para a gente ter uma ideia, dos 184 municípios aqui no Ceará, 23 não tem sequer uma mulher. Então, não tem nenhuma mulher na Câmara de Vereadores, nos municípios, né, do estado do Ceará, 23 é zero de mulher. E são municípios em que a maioria da população somos nós, mulheres. E aí fica a seguinte pergunta, o que está acontecendo, né? Por que as mulheres não colocam esse pé na política e esse passo à frente? E aí vem uma série de questões mesmo, de estruturais, que vem desde os antepassados, de que lugar da mulher não é na política, lugar de mulher na cozinha, lugar de mulher... E aí vem, né? E vários preconceitos formados para nos podar, para nos limitar. Essa que é a verdade. Eu estava assistindo recentemente um seriado na TV, que é uma passagem muito interessante, que é uma mulher com um salto alto enorme, né? E ela com dificuldade de andar, porque o pé já estava doendo muito, e uma criança, menina, correndo demais, e depois o avô da criança, para a menina parar de correr, ele comprou um sapato de salto bem alto, e a menina quase que não conseguia andar, parou de correr. Então, nós, mulheres, é colocado para nós o tempo todo limites, né? Limites como se fosse algo natural, e não é natural, é construído, então é algo culturalmente cultivado na nossa sociedade para que a gente não avance, né? Então, estar na frente em espaços públicos, então se candidatar é uma tarefa muito difícil.
Então, eu queria aproveitar e parabenizar aí a Kátia, que está cumprindo esse papel importante de ser referência de mulher na política em Morada Nova. Morada Nova merece, Morada Nova precisa de referencial feminino na política, mas não é de qualquer mulher. Porque a gente também precisa ser bem sincero, né? As mulheres, infelizmente, que têm se colocado na política, boa parte delas, tá? Na política institucional, na política partidária e eleitoral, não todas, mas uma parte considerável delas, vem de famílias tradicionais, em que muitas vezes até o marido está impedido por algum processo de corrupção, o marido está impedido de se candidatar ou de assumir um cargo público, e aí vem a esposa ou o filho. Então, a gente tem que estar em alerta. Não é qualquer mulher que vai representar a maioria. Então, não é qualquer mulher de Morada Nova que vai se candidatar e representar a maioria das mulheres de Morada Nova. No caso aí, a Kátia, professora, e aí representando a classe trabalhadora num partido socialista, que é o PSOL. Então, o que é um partido socialista? Um partido que defende as causas da população, do povo pobre, oprimido, que defende o fim das opressões, que é ecossocialista. Então, a Kátia, ela traz consigo várias bandeiras que representam a maioria da população. Então, essa é uma ótima representação para a população de Morada Nova. Então, não basta ser mulher. Boa noite, o Joelson, né? Boa noite, Joelson. Não basta ser mulher, tá? Então, mulher de ex-prefeito, né? Que vocês viram que foi aquele caso em Recife, né? Em que a primeira-dama de uma cidade do interior de Pernambuco, ela, durante a pandemia, estava fazendo as unhas, ou seja, colocou num momento em que não era para ter esse tipo de serviço, né? Chamou a manicure para trabalhar, para fazer as unhas dela, porque ela não consegue nem pintar as próprias unhas, né? E obrigou, de certa forma, uma pessoa que era empregada doméstica dela a ir trabalhar durante a pandemia. E aí, depois, né, ela estava empregada, foi passear com o cachorro da patroa, o filho da empregada com quem ela não tinha com quem deixar, na verdade, ela não tinha nem que estar trabalhando, era para a patroa pagar ela, e sim, ela ficar em casa, sim, sabe por quê? Porque ela já produziu muito para a patroa. Né? E tanto é isso que a patroa, depois da morte da criança, da filha da empregada, e que a patroa apertou lá o último andar para a criança subir, ela sabia que a mãe não estava passeando com a cachorra lá em cima, quando ela fez isso de propósito, e a criança cai, então, de um andar muito alto e morre, quando isso acontece e ela vai para uma delegacia, ela imediatamente paga uma indenização altíssima, ou seja, tem dinheiro na hora para pagar uma indenização altíssima, mas não tem dinheiro para pagar uma empregada para ficar 1, 2, 3 meses, até quando essa Covid, esse número de mortos diminuir. Então, assim, o papel dessas mulheres, que a gente chama mulheres que não representam a classe trabalhadora, não é um papel de libertar as mulheres da maioria. Libertar em que sentido? Não é que vai tirar a mulher da opressão, mas que vai estar, por exemplo, garantindo políticas públicas para nós mulheres trabalhadoras. Porque nós, mulheres trabalhadoras, nós sabemos o quanto é difícil trabalhar e não ter creche. Nós sabemos o quanto é difícil pegar um ônibus lotado e ser assediada. Nós, mulheres da classe trabalhadora, sabemos o quanto é difícil, por exemplo, a gente ter uma renda, trabalhar igual ao homem e ganhar menos do que ele, ter uma renda insuficiente, às vezes, para sair de uma relação abusiva. Então, nós, da classe trabalhadora, nós precisamos votar em mulheres que representem a nossa classe. Então, por isso que não pode ser qualquer mulher. E aí, dando para ir, né, não sei quanto tempo eu tenho de fala, mas para ir tentar fechar, a gente tem aqui no Ceará, os dados que eu quero trazer, apesar de uma lei que obriga, né, que as candidaturas tenham mulheres, no mínimo 35%, né, que é de 1997, a gente tem um número muito pequeno de mulheres participando desse processo, desse pleito aí, do processo eleitoral, e a gente precisa revirar isso. Dos 184 municípios aqui no Ceará, como eu disse, 23 não tem nenhuma mulher. 54 municípios só tem uma mulher na Câmara de Vereadores. É um número muito alto. 54 municípios só tem uma mulher.
47 municípios só tem 2 mulheres na Câmara de Vereadores. E a gente só vai ter 5 cidades, de 184, 5 cidades em que é paridade, digamos, quase meio a meio, e só uma, que é a Puiarés, são 5 mulheres e 4 homens. E quem são essas 5 mulheres? Será que são parentes de prefeito, de vereador? Então, assim, né? Então a gente tem que estar de olho sempre no que está representando aí essas mulheres, não é qualquer mulher, e a gente precisa dar um passo à frente. Então é outra tarefa, uma outra luta. Nós já conquistamos o voto, agora a gente precisa usar bem esse voto, usar a nosso favor. E usar a nosso favor é votar sim em mulheres que passam as dores que a gente passa, e mulheres da classe trabalhadora, né, gente? Então, muito obrigada pelo convite, eu espero que eu tenha minimamente contribuído. Fico aqui em alerta em relação às perguntas, né, depois que a Valéria puder ir falar também, a gente aberta aqui para o debate. Eu quero muito ouvir, tentar esclarecer algumas coisas, tirar algumas dúvidas. É muito importante a gente estar respondendo minimamente aí as dúvidas das pessoas. Obrigada. Fica à vontade aí. Ah, ótimo, eu que agradeço, Karina. Sobre os números aí que você trouxe, por último, é interessante a gente também falar que na Câmara Federal, por exemplo, a Paraíba, Alagoas e Mato Grosso não tem nenhuma representante na Câmara Federal, né? E é interessante também, eu achei que quando você falou sobre o que as pessoas dizem, né? Que lugar de mulher na cozinha, e assim, e às vezes nos passam que no máximo na sala de aula, né? Porque a nossa profissão é muito feminina, né? Então, por isso, eu faço questão de sempre dizer assim, que estar nesse lugar não é algo fácil, né? É a primeira vez que eu me envolvo realmente, né, com um partido político, né? Na live passada eu falei que a Cora Coralina ela se tornou poeta com mais de 40 anos, né? Eu já tenho quase 50, então vou encarar, né? Vou encarar porque eu acho que esse momento realmente é um momento muito difícil, muito doloroso, né, que nós estamos vivendo, e não é realmente momento da gente se fechar, né? Então, é preciso, estamos aqui, né? Mas que é fácil, não é, né? Essa é a primeira vez que eu estou no comando de uma live, né? Nossa, muita ansiedade, preocupação, se vai dar certo e tal. É assim, gente, não vou esconder as coisas, não vou dizer que é fácil, né? Que eu estou aqui super tranquila, esse não é o meu lugar é a sala de aula. Aliás, esse é o meu lugar também, né? Mas eu fui ensinada que ele não era, né? Então, ter que aprender isso a essa altura do campeonato, né? Ter que dizer que eu sou feminista, quando eu passei muito tempo na minha vida dizendo que não era, porque eu nem sabia o que era feminismo. Por isso que eu acho que a gente tem que ter paciência com as pessoas aprendem, né? Então, assim, a gente precisa ajudar as pessoas a se educarem, né? Porque toda pessoa tem um conhecimento, mas às vezes a gente não tem esse conhecimento que é necessário, né? E eu estou aprendendo, né? Eu quero citar alguns nomes, né? Ana Cláudia, minha prima lá em Salvador, que maravilha! Eu ia conhecer Salvador em maio, e aí a Covid nos pegou, né? A Zeusa de Limoeiro, Zeusa Zeusa ainda vai estar comigo numa live. Zeusa é do pessoal de Limoeiro, e Zeusa é a minha maior referência política, não só no Vale, mas nossa, Zeus é minha referência política, minha grande amiga, né? E é muito importante na minha vida, certo? Cássia, a Cássia está aqui também. A Cássia é minha nora, mãe da minha neta, certo? A Isabel, nossa colega da Rede Pública Estadual. O Elielder, que sempre está conosco. O Tiago, né, que é
o nosso pré-candidato a vice, né? O Ednilson, que falou com você, Karina, não sei se você viu. O Sérgio Freire, né, que foi meu aluno na Fafidam, foi meu colega depois, lá também, né? E hoje é professor no Pará, né? E a gente vai falando, Rebeca, claro, como é que eu posso esquecer a Rebeca, né? Rebeca, que foi candidata a deputada no pleito passado, né? E agora, eu vou passar para a Valéria falar um pouco sobre a pesquisa dela, né? O que foi que ela pesquisou, tá certo, Valéria? É com você. Bom, novamente boa noite para os que chegaram depois, né? Que a live começou, eu vi que entrou muitas pessoas depois que a gente começou. E aí, assim, como eu já disse, né? São duas mulheres as quais eu admiro muito. E eu vou falar mais do meu lugar de pesquisadora, né? Já que eu não estou diretamente, né, envolvida na política como pré-candidata, como as duas estão, né? E aí já deixo claro que admiro muito, diante da pesquisa que eu fiz, percebendo como as mulheres que se candidatam a algum cargo político, elas são representadas, né? Geralmente a gente admira demais essas mulheres que resolvem encarar essa luta, que realmente não é fácil. Como a Kátia diz, né? A gente é ensinada que não é o nosso lugar, né? Então, assim, na minha pesquisa, como eu vou falar desse lugar de pesquisadora, eu vou mostrar mais ou menos qual foi essa pesquisa que eu fiz, o que é que eu pesquisei, né? Por que a Kátia me convidou para essa live? Então, assim, a minha pesquisa, ela tem como título Redes Sociais e Eleições 2018. Análise da misoginia nas representações discursivas das candidatas Manuela Dávila e Marina Silva. E aí, Valéria, que título é esse? Que pesquisa foi essa? Então, né? Pelo título, vocês conseguem perceber que eu pesquiso mulher, política, redes sociais, discurso de ódio, né? Então, assim, a pesquisa, trocando em miúdos, foi mais ou menos isso. Eu pesquisei nas redes sociais, não posso deixar de dizer aqui, né? Uma pesquisa orientada pela professora Ana Maria Pereira Lima, né? Outra mulher, né? Que eu também admiro muito. Então, assim, essa é uma pesquisa nossa, né? Que a gente fez com algumas dificuldades por pesquisar discurso de ódio nas redes sociais. Não é fácil, né? Principalmente quando diz respeito ao discurso de ódio à mulher, que a gente meio que, né, se vê nesse discurso, né? Então, assim, trocando em miúdos esse título, né? Eu pesquiso mulher, política, redes sociais, discurso de ódio, né? Então, é uma pesquisa que visa, ela teve como intuito, né? Perceber como as redes sociais influenciam nas eleições atuais, né? E como as mulheres são representadas nessas redes sociais. Afinal de contas, a gente sabe que as últimas campanhas políticas, elas ocorreram nas redes sociais, né? E esta, devido à pandemia, que está realmente começando a ser divulgada e provavelmente vai ocorrer mais ainda nas redes sociais. Então, assim, como tem como título misoginia, né? E aí talvez nem todos que aqui sejam tão conscientes do que é a misoginia. A misoginia é uma aversão à mulher. A misoginia é um tratamento que se dá à mulher como se ela fosse inferior, né? De uma forma bem simples. Essa aversão à mulher tratar a mulher como inferior. É dizer que a mulher, esse espaço, por exemplo, que a gente está ocupando não é da mulher, o espaço da política não é da mulher. Né? Então, assim, a misoginia ela se configura mais ou menos nesse sentido. E aí, essa pesquisa, ela teve como objetivo identificar como as candidatas, elas são representadas, né? Como essas mulheres que resolvem se candidatar a um cargo político, como é que elas são representadas, né? Então, eu tentava encontrar a misoginia nisso, mas... né? A questão principal era como elas são representadas, e a gente percebeu essa misoginia.
Bom, então as candidatas que eu escolhi, né, para pesquisar na campanha de 2018 foi a Manuela Dávila e a Marina Silva. Por quê essas duas candidatas? Porque são duas candidatas com bastante visibilidade na mídia, né? Então, eu queria candidatas a cargos majoritários, então, uma candidata à presidência e outra à vice-presidência, né? E duas candidatas de regiões diferentes, né? De idades diferentes, de classes sociais diferentes, né? Então, assim, Manuela Dávila e Marina Silva, e escolhi como redes sociais o Facebook e o Twitter, por serem duas redes sociais que são bastante usadas, né, nas campanhas, principalmente em 2018, foram muito usadas. E dessas redes sociais, a gente coletou postagens e comentários, né? Então, os discursos eu busquei nas postagens e nos comentários, tanto em páginas das candidatas, como em páginas dos usuários das redes sociais no geral, né? Então, a coleta ela ocorreu mais ou menos do dia 16 de agosto, que foi quando começou a campanha política, até o dia 28 de outubro, que foi o segundo turno, né, das eleições. Então, a gente coletou mais de 8.000 textos, né? Mas a gente fez uma análise com 35 textos, e esses textos, quando eu me referi a textos, eu estou falando tanto de textos verbais, né, quanto de imagens, né, os textos multimodais. Então, a gente analisou 35 textos, entre imagens e textos verbais. Bom, e aí, assim, embora que o meu objetivo seja mostrar mais os resultados da pesquisa, que é o que nos interessa mesmo, né, a pesquisa, ela girou nesse sentido de mostrar como a mulher é representada, né, e como as redes sociais, elas influenciam, interferem, inclusive, nos resultados das eleições, né, foi o que a gente viu nas últimas eleições, tanto as eleições municipais de 2016, quanto a presidencial, né, de 2018, a gente já teve um resultado que foi totalmente influenciado pelas redes sociais, porque é um espaço que está sendo ocupado por todos, né, atualmente. Então, assim, eu quero mostrar mais os resultados. E aí a gente pode mostrar agora, Kátia, as imagens. Sim, né? Bom, eu não sei se dá para todos que estão na live ver direitinho, né? Mas aí, assim, eu analisei, como eu disse, 35 textos e eu trouxe algumas imagens para passar rapidamente para mostrar como essa mulher é representada. E por isso que no início, né, eu disse que a gente admira demais as mulheres que se candidatam, porque normalmente essas mulheres, né, elas se veem envolvidas em diversos discursos de ódio, né? E a misoginia hoje, ela está muito presente na vida de todos nós, né? E as redes sociais, elas estão sendo usadas indiscriminadamente, né? Então, assim, uma imagem como essa, por exemplo, é a imagem da Manuela Dávila, né? E essa imagem é uma foto real da Manuela Dávila, e é uma imagem que a Manuela dava uma foto dela de 15 anos, quando ela tinha 15 anos, né? Ela tá com uma aparência bem diferente da aparência atual, né? E aí, por ela ter passado por uma mudança na sua aparência física, né? Porque uma menina de 15 anos, né, para a idade que ela tem hoje, a gente passa por muitas transformações, né? E aí, por ela ter passado por essa mudança, muitas pessoas, né, divulgaram essa imagem como forma de humilhá-la, como forma de ferir, né? Então, é a forma que a mulher é representada nas redes, de forma a tentar afastá-la da política, né? Porque ninguém quer ver a sua vida sendo exposta de todas as formas. Então, é uma imagem que a própria Manuela divulgou nas redes sociais, ela divulgou essa imagem com um texto sobre gordofobia, né? E aí, depois, na época das eleições, usaram essa imagem em diversas postagens para ferir a Manuela Dávila com isso. A próxima imagem um comentário sobre essa foto que vocês viram, e aí uma pessoa pergunta se ela fez bariátrica. E aí a resposta abaixo diz que acho que além do estômago, tiraram boa parte do cérebro também. Esse texto, né, é um discurso
que diz bem claro o que se pensa da mulher, né? A gente sabe que a Manuela Dávila é uma mulher que está envolvida na política e que ela é muito inteligente, né? Então, por quê? Qual seria o motivo que o usuário da rede social disse que acha que tiraram boa parte do cérebro também, né? Ou seja, aí ele traz um discurso de que ela é incapaz intelectualmente. E é um tipo de discurso, né? Foi um dos discursos que a gente mais encontrou na nossa pesquisa, foi esse, de que a mulher é incapaz intelectualmente para assumir cargos políticos, né? A próxima imagem também da Manuela Dávila, e aí é um outro discurso, né, bem recorrente. A imagem de um lado é uma imagem fake, né, não é a própria Manuela, e aí colocaram essa imagem do lado do rosto dela para dizer, né, que era o corpo da Manuela. Como se uma mulher, né, ao postar uma foto nas redes sociais mostrando o corpo já fosse um absurdo, né, segundo as pessoas que postaram, mas, assim, é um absurdo alguém postar uma imagem de outra sem ser autorizada, né? Então, nesse caso, é um discurso da objetificação da mulher, né? Então, outro discurso que a gente encontrou bastante, foi muito recorrente, é expor o corpo da mulher candidata como se fosse um objeto. A próxima imagem são comentários dessa foto, que aí vou passar rapidamente, né? Diz que ela é de boca fechada até que é gatinha, ou seja, normalmente a mulher não pode falar, né? Outros riem, e outros dizem que dá um caldo, né? E outros dizem que se entrar no chuveiro quente vira uma canja. Ou seja, a mulher é sempre objetificada, né? A mulher sempre faz, ela não pode falar porque ela não tem inteligência para isso. A próxima imagem são outros textos, né? Esses comentários são 2 comentários de outra postagem, são comentários que estavam numa postagem da própria Manuela Dávila, a própria postou, e pessoas comentaram no Twitter. Vai ter muita louça para lavar, com certeza, ou seja, a Manuela não pode ocupar cargo político, porque ela vai ter muita louça para lavar, né? E outra diz que já tivemos uma na presidência que não me trazem boas lembranças. Ou seja, nós tivemos vários presidentes, homens, que não nos trazem boas lembranças, né? Mas tivemos só uma mulher na presidência, mas essa, talvez, segundo esse comentário, seja o único presidente que não traz boa lembrança. Por quê? Por ser mulher, né? A próxima imagem é uma imagem da Marina Silva, segundo quem postou, né? Marina Silva usando para Playboy. Essa imagem é bem conhecida, ela circula nas redes sociais, na internet, desde 2010. A primeira que eu da Marina Silva. É uma imagem de um ET, e aí foi muito recorrente, não só esse, mas muitas imagens, lembrando que fazendo uma representação da Marina Silva como se ela fosse um ET. Por quê? Né? Então, assim, essa questão da beleza feminina, ela está muito incluída nesse discurso misógino, né? Então, assim, se a Manuela Dávila, ela está encaixada, mais ou menos, nesses padrões culturais de beleza, para atingi-la, trouxeram uma imagem antiga dela, né? Como, segundo os usuários das redes sociais, se a Marina não está nesse padrão de beleza, e aí eles colocam as imagens comparando com o ET. Então, assim, como é que a mulher é representada nessas redes? Essa mulher candidata, né? Então, o ET foi uma forma que representaram a Marina. A outra imagem é também da Marina, comparando-a com uma tartaruga, né? E aí, assim, gente, eu quero deixar claro uma coisa. Muitos de nós vimos essas imagens nas redes sociais dos nossos amigos, né? Muitos deles, a gente talvez alguns até excluíram, né? Porque nas últimas campanhas eleitorais houve exclusão nas redes sociais, as pessoas excluíam por vítimas de ódio, né? Que estavam muito presentes. Talvez muitos de nós vimos essas imagens e alguns até riram delas, né? Porque muitos de nós não sabemos o que isso representa na vida de uma mulher, né? Uma mulher candidata. Você compara ela a um animal. Então, a mulher está sempre sendo representada como um ser irracional, sempre sendo representada só pela sua beleza, ou quando ela não está dentro dos padrões de beleza,
ela é representada como um animal, né? Então, são essas as formas de representar. E a última imagem, eu acho que é a última, é uma imagem da Marina Silva, mas agora a Marina Silva maquiada, né? Então, ou seja, lá na legenda da imagem diz assim, um tapa no visual de Marina Silva. Dá a entender essa representação que, para Marina Silva ser uma representante do povo, ela precisa desse tapa no visual, né? A imagem dela diz muita coisa para ela ser uma representante do povo, né? Então, assim, tem muitos comentários aí, também comentários lamentáveis, e que são essas as formas mais comuns de representar essas mulheres candidatas, né? Então, para finalizar, e aí os resultados da pesquisa inclui mais ou menos isso, que a mulher, quando ela resolve se candidatar a um cargo político, ela geralmente tem como forma de representação formas que, nas redes sociais principalmente, mas deixando claro que é o pensamento das pessoas. A rede social é apenas o lugar onde elas estão colocando hoje, né, com mais frequência. Então, assim, quando essas mulheres se candidatam a cargos políticos, normalmente elas são representadas de forma a rebaixá-las, a humilhá-las, né, a ridicularizá-las. Normalmente isso raramente acontece quando são homens, no que se refere aos homens, né? Então, assim, com relação ao padrão da beleza, com relação à intelectualidade da mulher, né? Com relação à objetificação do seu corpo, o homem não sofre muito isso, né? Quem sofre mais realmente é a mulher. E são tentativas de afastar a mulher da política, porque culturalmente, a nossa cultura patriarcal diz que esse não é o espaço da mulher, né? E aí essa live tinha como título, né, se a mulher, se a política, né, é um espaço para a mulher também. Então, assim, esses discursos que a gente pesquisou nos diz mais ou menos que essa tentativa de afastar a mulher é porque a política é um espaço para a mulher. Mas, né, como a mulher está hoje, principalmente com as redes sociais, né, a mulher começou a perceber que esse é um espaço também dela, certo? A mulher está sendo, de certa forma, afastando, né? Esses discursos afastam a mulher porque elas não querem se ver expostas nesses tipos de discursos, tá? Ah, que ótimo, Valéria. A sua pesquisa, com certeza, dá uma noção do que as mulheres sofrem na política, né? Eu estava me lembrando que de um tempo desse aí, em que o Ciro Gomes, não sei se vocês lembram, saiu com 1 litro de uísque na mão, gritando, né, e falando e tal. E as pessoas, nossa, faziam a maior farra com essa imagem. E nós nunca vimos uma mulher fazer isso. Agora, vocês imaginem, né? Karina sendo flagrada dessa forma, hein, Karina? Né? Então, assim, realmente não é fácil, né? Eu queria lembrar algumas outras pessoas, né? Madalena, né? Nossa companheira que está sempre com a gente, né? Onalice, né? Mãe do nosso pré-candidato a vereador Paulo Vitor, que também está nos acompanhando, né? Cíntia está em Fortaleza. Marília Bandeira também tem estado conosco. Leiliane, Joelson aí de Fortaleza, né? Muito bem, Joelson. E Arley também é do pessoal aqui de Morada Nova. Minha amiga Clenilza, né? Lá no Conjunto Ceará, certo? Eu queria ler aqui um comentário do nosso pré-candidato a vereador, Aurilânio Nobre, que ele diz assim: dos 513 deputados, só 77 são mulheres. Dos 11 cargos da mesa diretora, incluindo os suplentes, as deputadas ocupam apenas 2. E das 25 comissões permanentes, somente 4 são presididas por mulheres, né? Um dado de março de 2019, e a fonte é a Agência Câmara de Notícias. Obrigada, Aurilânio. O Francimar, nosso colega professor,
lembrou, eu tinha visto isso, Francimar, um dia desses. Aqui em Morada Nova, as nossas 3 escolas estaduais levam nomes femininos, né? Eu achei bem interessante. Eu cheguei a essa observação quando eu assisti uma das tantas lives da Rita Van Hunt, né? Que é a Tempero Drag, né? E ela falava, né? O que era. Ai, minha amiga Herô, não vamos esquecer todas as mulheres. Herô também falando de Fortaleza. Herô é de Juazeiro do Norte, mas está em Fortaleza. Todas as mulheres que nos precederam. Se a cada objetificação, a cada piadinha, fizermos uma reflexão nos grupos sociais, este assunto não ficará só em alguns grupos. É verdade, Eru. Essa coisa do silêncio, né? É muito interessante, né? Porque, às vezes, as pessoas veem, aliás, até os próprios homens veem, né? Alguns não concordam, mas ficam calados, né? Eles acabam compactuando com isso também, né? Oi, Zélia lá de Limoeiro do Norte, minha amiga Zélia, do Córrego de Areia. Rubenita, que prazer tê-la aqui. Rubenita também é professora da Rede Pública Estadual, colega da Valéria, não é isso? Ainda? É porque às vezes muda de escola, né? E aí eu fico desinformada. Tá bom. Clenilza, obrigada, Clenilza. Vocês são mulheres lindas e inteligentes. Muito obrigada. Bom, aí eu vou falar, Karina, eu queria que você falasse um pouco sobre... Bom, você falou antes sobre a situação da mulher, assim, que mulher, né? Que mulher está nos representando? Porque muitas vezes a mulher está em um cargo político, um cargo público, né? Mas ela está representando, ela está defendendo interesses que não são exatamente interesses femininos, né? Nós temos visto isso mais do que nunca, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre qual é a mulher que nos representa, né? Por quem é que nós nos sentimos representadas? Bom, eu acho que a gente está muito bem representada aqui com 3 mulheres professoras, né? Inclusive uma categoria muito importante nesse país e que vem sendo duramente atacada e correndo risco agora nessa pandemia do retorno presencial. Só para a gente ter uma ideia, é uma categoria que 80% dela é composta por mulheres e desses 80%, a metade tem mais de 40 anos. Então, digamos assim que é uma categoria que merece muito respeito. Nós somos 51% da população, nós mulheres. E a gente costuma dizer que juntando homens e mulheres da classe trabalhadora, nós somos 99%. Então, a mulher que tem que estar representada, que vai estar preocupada com a rua escura, em que a mulher pode correr risco de assalto, de estupro, se bem que as maiores violências, mais de 70% das violências contra as mulheres são dentro de casa, né? Mas, enfim, rua escura, ônibus superlotado. Eu tenho várias alunas que chegam na escola assustada com o assédio sexual dentro do transporte coletivo. A gente teve agora o exemplo do Exposit Portal, Exposit Cariri, outros e outros municípios, que demonstra que o assédio ele existe também na escola. Então, assédio é que não nos falta, né, para nós mulheres. Então, a mulher burguesa, ela não está preocupada com isso, né, porque ela tem uma outra vida e ela, inclusive, se beneficia da exploração das mulheres da classe trabalhadora. É o caso que eu contei lá da primeira-dama, lá em uma cidade do interior de Pernambuco. Ela super explora a mulher da classe trabalhadora. A gente pode ter, por exemplo, uma dona de empresa de ônibus, em que a preocupação dela vai ser com lucro. Então, quando o ônibus estiver muito lotado, para ela, melhor ainda. Se a vida da mulher está em risco, se ela está sendo assediada ou violentada sexualmente, pouco importa para a mulher burguesa, dona de uma empresa de ônibus, por exemplo. Então, por isso é que eu digo cuidado que a gente tem que ter na escolha de que perfil da mulher. A gente vai ter um processo eleitoral agora em 2020 muito difícil, com um bolsonarismo bem organizado, diferente do que foi em 2018. Uma das palavras que eu mais falava em 2018, durante o processo eleitoral, o primeiro que eu participei, eu dizia assim, essa eleição é a eleição das nossas vidas, e está sendo.
né? A gente elegeu um presidente do ódio, um presidente que quer ver boa parte da população pobre morta. E aí, eu costumo dizer agora que em 2020 a coisa piorou e muito. O bolsonarismo, ele está mais organizado. A gente vai ter, na maior cara de pau, muitos candidatos bolsonaristas a cargo executivo, também a Câmara de Vereadores, em todos os municípios do país. Então, eles estão querendo ocupar todos os espaços de poder. A presidência foi pouca para eles. Eles querem dominar e impor algo que é muito ruim para nós, que é o machismo, que é o ódio, a misoginia, e que nos mata, nos violenta todos os dias e nos mata. Nós somos o 5º país no mundo que mais mata a mulher. Isso é o número de um tempo atrás. Eu acho que se a gente fizer um novo censo, a realidade vai estar bem pior, porque, sim, a pandemia tem mostrado que a violência contra a mulher aumentou, em alguns lugares do país mais ainda, a briga entre casais aumentou. Então, se a gente está diante de uma vida piorada, a gente precisa colocar pessoas que tenham o pensamento no cuidado da mulher, né, no cuidado da mulher, do ponto de vista das bandeiras que nos representam. Então, é creche pública, é hospital público, escola pública de qualidade, né? O meu filho mais novo estuda na escola pública, na escola em que eu trabalho. Então, é o meu ambiente de trabalho, é um ambiente que o meu filho fica fora da escola, eu vou querer o melhor, né? Então, eu vou querer uma melhor escola pública para o meu filho, e eu vou querer melhor ambiente de trabalho para mim também. Então, esse tipo de mulher da classe trabalhadora é que vai poder pensar no que é melhor para a maioria, porque nós somos a maioria, né, os 99%, no caso de mulheres, 51% da população. Foi colocado aí os dados dos 51% da população que somos nós mulheres, mas aqui no estado do Ceará, nós só temos uma deputada federal, né, representando, que é Luiziane Lins. Para o Senado, a gente não tem nenhuma mulher. Dos 3 senadores, são homens brancos, ricos, né, muito ricos, e não representa a maior parte da população brasileira, e muito menos do Ceará. Então, a representatividade ela é muito importante, porque tem a ver com pensar em políticas públicas. Quem nunca sentiu na pele o assédio dentro do ônibus, uma escola pública de má qualidade, faltando pincel, faltando papel, não vai pensar nisso porque não sabe o que é isso, né? Então, é muito importante, sim, que a gente possa nos comprometer com um programa voltado para os nossos interesses. Só para dizer uma outra coisa, não é nem complementar o que a Valéria falou, mas tendo total acordo com a fala dela, é muito fácil destruir uma mulher na política. Basta inventar uma mentira. E as mentiras são as mentiras mais absurdas e morais, né? Então, a gente viu que foi o processo, foi o Tiago que colocou aí no comentário, lembrando do que foi o processo do golpe contra a presidenta Dilma, que começou em 2013, muito ataques morais à presidenta Dilma, foi ali cessando o golpe até 2016, e todo mundo deve lembrar daqueles adesivos super misóginos da Dilma, que não era da Dilma, mas simulando a Dilma de pernas abertas, né, e colocando lá o combustível, né, então, muito ofensivo, ofendi a Dilma e ofendi a todas as mulheres. Então, a gente tem que estar muito atenta com esses ataques misóginos, e aí a gente vai ver os casos de machismo aumentando, né? Mas eu fiz crítica a Dilma, eu não tenho acordo. Se você não tem acordo com a política, então você coloque a situação da política, e não ataque moral, não ataque pessoal, a imagem da mulher, isso está errado. E aí uma coisa que ficou muito, muito evidente no processo eleitoral que eu passei em 2018, é que é muito fácil de nos atacar. Eu fui atacada de algumas formas também com mentiras, e a mentira mais recorrente era de que eu, Ana Carina, tinha participado do processo do golpe contra Dilma. E eu tive que passar boa parte do tempo, as pessoas, ainda bem que chegaram até a mim, nas redes sociais, dizer assim, você estava a favor do golpe contra Dilma. Aí eu ia num vídeo que eu tive de 2016, no ano do golpe, por sorte eu tinha esse vídeo numa assembleia da greve dos professores, e durante essa fala, no microfone, diante de milhares de professores, eu dizia assim, nós não vamos aceitar o golpe contra Dilma e nem o golpe contra os professores, né? Então,
nem golpe contra Dilma, nem golpe do Temer, nem golpe da PEOC. Eu falava isso. E, por sorte, isso foi gravado. Não foi nem por mim na época, mas foi gravado. E aí eu tinha esse vídeo e eu tinha que provar para a pessoa que o que estavam dizendo de mim era mentira. Então, por mais competente, por mais estudiosa, por mais esforçada que a gente seja, a gente tem que estar provando o tempo todo, que o que falam contra a gente é mentira. E aí, os que não vieram até a mim acreditou, né? Como é que a gente faz? Como é que prova que é mentira? Então, é muito complicado mesmo a gente se colocar na política. Muita mulher não se coloca exatamente porque tem medo, a queimação, ela é real, né? Ela é isso que foi apresentado pela Valéria, é exatamente o que a gente recebe, principalmente quando a gente cresce, porque os homens se sentem ameaçados, né? Eles se sentem ameaçados porque acham que vai perder o seu lugar de privilégio, que nós, mulheres, estamos aqui para derrotá-los, e não é nada disso que é o feminismo, não é isso que a gente propõe. A gente quer poder andar na rua, a gente quer poder ter uma creche, quer poder ter escola, ter hospital, enfim, poder ter vida, né? Porque não adianta ter uma relação com um cara que você ama, que você escolheu para amar, e ele se tornar o seu torturador e depois o seu assassino. Né? Então, a gente só quer viver e viver bem, viver com igualdade, mulheres e homens, é isso que a gente defende, é isso que o feminismo classista defende. Não tem nada a ver contra homem, muito pelo contrário, inclusive os homens sofrem também com o machismo, né? Então o feminismo ele vem para libertar as mulheres e ele vem também para libertar os homens da classe trabalhadora, com toda certeza. É isso. Muito obrigada, Karina, excelente, não é? A gente aprende muito ouvindo vocês. Você falou no início sobre a questão das mulheres, né? As mulheres, sobre essa representatividade, né? E aqui em Morada Nova, as coisas acontecem assim também, né? Então, assim, geralmente, quem é vereadora, né, está ligado a algum dos grupos tradicionais, né? Geralmente também é da família de uma pessoa desses grupos, né? Nós já tivemos aqui em Morada Nova uma prefeita, né? E na época eu tinha uma professora de história, né? Que ela dizia assim: olha, eu vou votar nela porque ela é mulher, né? Eu era uma jovem estudante do ensino médio, naquela época, o 2º grau, né? E eu já tinha compreensão que não era por aí, né? Então, assim, eu não votei nela, né? Como nunca votei, né? Em nenhum para-prefeito, em nenhum grupo político, digo isso com muito orgulho, né? Esses grupos tradicionais aqui de Morada Nova, né? E, assim, já votei em candidata a vereadora, né? Professora, né? Bom, mas, infelizmente, nós nunca tivemos realmente uma representante, né, que fosse realmente pela mulher trabalhadora, que pensasse nessas questões que você fala, né, na necessidade de creche, na necessidade de um melhor ambiente de trabalho, né, de ser acolhida, de não ser agredida, porque às vezes as pessoas agridem, né? Eu tenho uma amiga que gosta de contar essa história, né? Quando um homem trabalhador escuta um psicólogo falando sobre agressão contra a mulher e ele se dá conta que ele é um agressor, né? E ele diz: puxa, mas eu não sabia que eu agredia. Eu acho que minha mulher nem sabe que é agredida, né? Não é interessante? Por isso que você fala, não é, que o feminismo inclui os homens também. Nós não estamos numa guerra, né? Mulheres contra homens. Não é por aí. Nós queremos um mundo mais justo para todas, né? Não, vou deixar isso para depois, porque é a fala da Karina de novo. Agora eu vou voltar para a Valéria. Valéria, sim. Cadê o povo, né, que está nos assistindo, né? Gente, Marília está sempre participando, né? Dizendo que não se pode aceitar esse tipo de tratamento a essas pessoas, né? Nos parabenizando pela live. Obrigada, Marília.
Bom, então vamos lá. Valéria, eu acho que você até já falou um pouco sobre isso, mas assim, quando a gente está fazendo uma pesquisa, assim, a gente tem uma enorme quantidade de dados, né? E a nossa primeira tendência é querer tratar de tudo, é mostrar tudo, né? Mas só que não dá, né? E aí, assim, o que foi para você, que outras histórias, que outras histórias te marcaram, assim, como violência, né, contra a mulher na política, né? O que você viu e que não deu para colocar na tua pesquisa? Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, como você disse, né? A pesquisa ela começa muito grande, né? E aí eu ficava em orientação com a Ana Maria e ela dizia, calma, né? Vamos diminuir isso. Então, assim, de início, por exemplo, a gente ia pesquisar, não era só as candidatas majoritárias, né? A presidência e vice, inclusive a Karina falou sobre a Dilma, né? E alguém colocou aqui no chat também. A Dilma estava inicialmente na minha pesquisa, mas aí, por necessidade mesmo de diminuir a quantidade, né, de imagens, de textos para análise, né, eu estava usando 2 teorias de análise. Então, assim, quanto mais imagens, né, as análises ficam mais complexas. Então, assim, a Dilma estava de início, né, afinal de contas, a gente teria material, né, suficiente para uma pesquisa só com a Dilma, mas aí, assim, a Dilma já é bem, digamos assim, já tem muitas pesquisas sobre ela, né, e a gente colocou como um critério de pesquisa que fossem candidatas à presidência e à vice, né, e aí nas eleições de 2018, a Dilma estava como candidata a senadora, então a gente excluiu a Dilma por esses motivos, né? Pelo critério inicial, pelo critério principal, que foi esse que a gente colocou depois, né? Que era candidatos à presidência e à vice, e também porque a Dilma já tem um material bastante divulgado de pesquisas sobre ela, pesquisas sobre o golpe, né? E por aí vai. Então, assim, a gente tirou a Dilma, mas eu tenho muito material também coletado sobre ela, né? E eu digo que todos esses materiais, essa coleta, ela marca muito a gente, certo? Enquanto mulher, né, pesquisar esses discursos de ódio direcionado à mulher, uma mulher que se propõe a representar, né, a gente fica muitas vezes eu falando com a Ana, assim, a gente diz assim, não, eu não aguento mais essa pesquisa, porque assim, marca a gente, né? E a professora Ana sempre dizia, olha, você escolheu trabalhar com esse tema, agora aguente. Ela sempre falava sobre isso, né? Agora aguente, você escolheu. Porque é realmente muito difícil, porque a gente se vê representada nas candidatas, né? Enquanto mulher, e a gente se vê nesses discursos de ódio. Eles são direcionados a todas nós, né? Então, assim, sobre a Dilma tem vários, sobre a Manuela e a Marina, né? Como vocês viram, eu trouxe poucas imagens, mas são muitas. Tem muitas imagens, tanto no corpus que eu analisei, que são 35 textos, quanto no corpus que eu não usei para essa pesquisa, né? Pela questão de espaço mesmo de uma dissertação. Então, assim, os discursos, como eu disse, eles se voltam muito para a questão da beleza da mulher, da intelectualidade, né? E da objetificação do corpo. Mas são muitos outros. Por exemplo, com relação a Manuela Dávila, tem aquelas, acho que a maioria das pessoas também conhecem, aquelas imagens onde o corpo dela está todo tatuado, né? Com algumas tatuagens do Lênin, né? Então, assim, são imagens que parece que o nosso corpo não nos pertence, né? Onde todos se acham no direito de colocar alguma coisa ali para, né, nos representar. Então, assim, o discurso religioso foi muito utilizado, né, com relação tanto a ela quanto a Marina, né, que eu também coloco na minha pesquisa. Então, são imagens que chocam a gente, né? Durante a pesquisa, como eu disse, né, e aí eu falei, os meninos colocaram aqui no chat, nossos ex-amigos
do Facebook ou do Twitter. Assim, durante a pesquisa, em muitos momentos, eu quis sair das redes sociais, porque pela pesquisa eu estava muito inserida nessas redes. É o meu espaço, né, de pesquisa. Então, eu estava vendo tudo, estava pesquisando discursos misóginos, né, o tempo todo, das páginas dela, das páginas de pessoas em geral, né, pessoas famosas ou não, e eu coleto todos esses discursos, e aí deixo claro, né, como eu mostrei, né, eu não me importa, digamos assim, e de início, quem são essas pessoas que postam. Na verdade, eu apenas caracterizei que eram homens ou mulheres que estavam postando ou comentando aquilo, mas assim, quem são exatamente, né, eu apago os usuários que postaram, porque não é de interesse, né, quem são eles. Mas essas imagens, elas nos chocam porque nos representa, né? Todas elas nos representam, e são muitas, certo? Então, algumas eu não trouxe, porque são mais pesadas, digamos assim, né? Tem imagens sexuais, né? Bem expostas, e isso tudo choca muito a gente. Por isso que eu, no início, eu disse que admirava muito, né? Já admiro muito vocês, porque isso realmente, como a Karina falou, isso nos afasta, porque a gente nos afasta da política, porque a gente vê mesmo a nossa imagem sendo representada, né, nas redes sociais da forma que ninguém gostaria de ver, certo? Então, assim, são realmente chocantes, e aí a Karina usou aí, né, um fato, né, das fakes que foram utilizadas contra ela, que são muitas, né? E se a gente tivesse espaço para uma pesquisa maior, para pesquisar muitas mulheres, né, seria muito mais chocante, certo? Então, é realmente bem difícil. A pesquisa, eu iniciei muito contente, muito animada. Lá pelo meio da pesquisa, né, eu estava totalmente, assim, arrasada, né, com tudo isso, porque isso mexe até com o psicológico da gente enquanto mulher, né? Então, foi isso, mais, assim, chocante. Ok. Karina, eu queria falar um pouco sobre... A Elisângela está fazendo uma pergunta, mas depois a gente repete, certo? Para que a gente possa falar um pouco sobre essa pergunta aí, tá bom? Eu queria falar um pouco sobre a questão das cotas, né? Que tem sido um desafio para nós, para os partidos, né? E, assim, eu vi uma economista, o nome dela é Ildete Pereira, e ela escreveu o livro Mulheres e Poder, e eu vi um vídeo em que ela diz assim, que esses 30% das cotas para as mulheres nos partidos a cada pleito eleitoral, na verdade, não foi esse ganho todo que nós pensamos. Porque ela defende que esses 30%, pelo menos, deveriam ser de eleitas. Porque nós somos mais de 50% da população brasileira, como alguém já disse aí hoje, né? Então, se nós somos mais de 50%, por que nós somos tão pouco, tão mal representados? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da cota, que a gente já acha que é uma conquista, que a gente sabe que é uma dificuldade, exatamente por todo esse contexto que a gente vem falando, né? De nossa participação, né, na política como um todo, né? E aí eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre essa questão das cotas. Tá, primeiro dizendo o que nos afasta, né? O que nos afasta da política é a tripla jornada. Então, eu falo isso porque eu sou professora com 200 horas, significa trabalhar manhã e tarde na escola, então eu passo mais tempo fora de casa do que dentro de casa.
Eu sou dona de casa também, né? Então, assim, eu faço as coisas em casa. Tenho filhos, então sou mãe. Quando os meus filhos eram menores, ficava impossível de ser militante, né? E ser militante exige muito da gente, né? E sobre as cotas, além dessa queimação toda moral que nos afasta, nos amedronta. Ah, mas quem não deve não teme. Não é quem não deve, eu acho que as pessoas não entenderam. É mentira, são mentiras criadas, são invenções e que todo mundo acredita, né? E é complicado a gente estar combatendo a mentira o tempo todo, é cansativo. E aí, voltando em relação às cotas, os 30%. Na verdade, para que seja real essas cotas de 30%, que muitas vezes chega na véspera da eleição, tem os faz de conta dos 30%, a gente sabe disso, que inclusive logo depois da eleição de 2018, o PSL, né, foi descoberto aí como as candidaturas laranjas do PSL, eram candidaturas das mulheres, que serviram inclusive para esse dinheiro que é para as candidaturas das mulheres serem desviados para os candidatos homens, né? Eram candidaturas que só tinham no papel, mas não existiam. Então, a lei, ela é importante, mas ela não tem sido suficiente. É preciso que os partidos políticos criem o hábito das mulheres, de colocar as mulheres em todos os espaços, e não na véspera da eleição, colocar o nome de candidatas não faz de conta. É preciso que as mulheres estejam em diretórios municipais, estaduais, nas direções, né, nos cargos executivos dos partidos políticos. É preciso que elas sejam respeitadas quando estejam falando, que o homem não coloque o dedo na cara dela quando ela estiver falando, interrompa a fala dela ou corrija, ou fale o mesmo que ela falou, como se estivesse querendo explicar, né, como se ela não fosse capaz de falar algo compreensível. Então, são muitos comportamentos machistas que acabam nos afastando e que os partidos, todos os partidos políticos precisam tirar como lição de mudança. A mudança, ela não vai acontecer apenas devido à lei. O que vai acontecer com a lei é o que a gente está vendo agora, muito faz de conta. É muito sério, de fato, a gente ter, no Brasil, 23% dos municípios de todo o país, ou seja, são 1.290 municípios, não tem uma mulher em lugar nenhum, nem no executivo e nem no legislativo. Isso é muito preocupante para nós, né? Num país em que somos maioria. Então, a gente tem que mudar, mas tem que mudar desde o princípio. As organizações de partidos políticos, eles precisam ter creche para quando a mãe que tem um filho for para as reuniões, tem um lugar onde deixar seu filho, porque como é que ela vai para uma reunião de uma organização que são 3, 4 horas de reunião e logo depois do trabalho e não tem com quem deixar o filho? Então, são uma série de medidas que precisam ser feitas para que a gente possa minimamente levar a sério essas cotas dos 30%. Eu não abro mão da lei, mas eu acho que a gente precisa avançar muito mais, concretizar esses 30%. O pessoal hoje, eu falo isso com muito orgulho, mas é um processo de construção que isso acontece. Hoje nós somos o único partido que na Câmara de Deputados, né, em Brasília, deputados federais, nós temos paridade, então 50% é mulher, 50% é homem, e isso em nenhum outro partido a gente vê acontecer, né, muito pelo contrário. Então, muito orgulho que eu faço parte desse partido, mas sei que está no PSOL são grandes batalhas que a gente vem encabeçando cotidianamente para, de fato, ter uma construção, no caso, como esse resultado paritário que foi as eleições de 2018, e aí eu caio na questão da Elisângela colocou sobre 2018. De fato, 2018 foi muito difícil, foi um processo eleitoral muito misógino, como colocou a Valéria, é uma misoginia que já vinha sendo construída, inclusive, para tirar a presidenta Dilma, foi representado nas eleições, mas quando o Bolsonaro, apesar do ele não, o movimento de mulheres também vem crescendo, e o ele não, antes do segundo, aliás, antes da eleição, possibilitou que Bolsonaro não fosse eleito no primeiro turno. É essa a avaliação que eu faço sobre o ele não. Então, o movimento de mulheres, o feminismo, o movimento do ele não foi muito importante
pouquinho antes das eleições, mas, infelizmente, o desgraçado ganhou no segundo turno. Por que desgraçado? Porque tem desgraçado com as nossas vidas, né? Então, esses 2 anos do governo Bolsonaro tem sido muito destrutivo para a classe trabalhadora, para as mulheres, para os homens, né, para o sistema de saúde, a gente está, sei lá, quantos dias, quantos meses sem um ministro da saúde, gente, isso é terrível, no meio de uma pandemia, é muito sério. Ministros da educação que são trocados e são ministros ridículos, que não fazem nada a favor da educação, pelo contrário, né, fazem atacar ainda mais a educação pública. Então, na verdade, a gente chama isso de um desgoverno. Então, está fazendo um desserviço, porque é o que chega até a maioria do povo, é o serviço público, né? E se a gente está vendo esse serviço público ser destruído, nós estamos retrocedendo, e isso é muito sério para todos nós, né? Então, 2018 foi um processo difícil, foi um processo importante, a gente não cresceu como deveria crescer do ponto de vista no país inteiro, mas 2020 vai ser mais difícil ainda, o que eu falei para vocês. Aqui em Fortaleza, por exemplo, tem candidato a vereador bolsonarista que está fazendo propaganda atirando na bandeira de organização de esquerda, dizendo que tem que matar comunista mesmo e tal. Então, eles estão criando um ambiente de intolerância cada vez maior, e isso é muito ruim, porque nós, mulheres, e principalmente a população negra, a população mais pobre desse país, está na linha de frente desses ataques, desses bolsonaristas, infelizmente. 2020 é um ano muito importante do ponto de vista eleitoral e é totalmente diferente de tudo que a gente já viveu, porque nós estamos dentro de uma pandemia que não vai ter solução até a vacina, que não vai ser nesse ano. Então, nós vamos passar por um processo eleitoral de escolha de parlamentares em todas as câmaras de vereadores, né, mais de 5.000 municípios que a gente tem pelo país. A gente vai estar fazendo uma escolha dificílima, que é executivo e legislativo, dentro de uma pandemia em que a gente não vai chegar até nós algumas candidaturas, por exemplo, porque eles têm a máquina, eles têm o dinheiro, e a gente viu como é que foi a eleição do Bolsonaro, né? Muita fake news, e eles têm profissionais de mentira, de inventar mentira, de colocar nas redes. Quem é de esquerda não tem esse dinheiro e essa condição de fazer chegar a tantas pessoas como eles têm com tanta facilidade, né? Então, infelizmente, a gente vive uma situação muito difícil, piorada, sim, para todos nós, mas é por isso que é importante a pré-campanha da Kátia, por isso que é importante a pré-candidatura da Kátia, né, por isso que é importante cada candidatura feminina e feminista da classe trabalhadora. Vai ter gente batendo no feminismo, mulher batendo no feminismo candidata, vai ter mulher que nem é feminista dizendo que é feminista para poder ganhar voto. Então tem que ficar de olho em tudo isso, né? Porque vai ser uma enxurrada de coisas absurdas, mas a gente está nesse processo eleitoral há um bom tempo, e quando a gente toma essa atitude de colocar o pé nesse espaço tão hostil para nós mulheres, é porque a coisa está muito ruim mesmo, e como sempre, nós mulheres é que carregamos tudo nas costas, e aí vamos lá para a linha de frente, enfrentar aí, porque Bolsonaro, ele odeia as mulheres, os bolsonaristas todos, eles odeiam as mulheres, mas eles têm muito medo de mulheres organizadas. Então é esse o nosso papel, organizar mais mulheres. Nós vamos fazer campanhas belíssimas. A campanha da Kátia tem que empolgar a Morada Nova, encher de mulher na política. Não é pela Kátia, é pelas mulheres. E aí ganhar mais mulheres para colocar mais mulheres nos próximos processos eleitorais que virão, porque a gente quer, né, que cresça o feminismo, que floresça o feminismo, e claro que a pegada de mulheres fique muito mais forte, porque isso sim, eles têm medo da gente, então é com a gente que eles vão ter que, né, que se enfrentar, e a gente tem que estar muito forte, e a gente não é forte sozinha, a gente precisa estar unida, né? Então a competitividade, inclusive, que é colocada entre nós mulheres, ela é nefasta. Mulheres defendam outras mulheres, mais as mulheres da classe trabalhadora. É muito feio quando a gente vê uma mulher falando mal da outra, companheira, não é assim, vamos, né, vamos fazer a crítica correta, e aí é um processo de reeducação, porque o machismo, ele existe para todos nós na sociedade, né, mas a gente precisa reeducar as mulheres e reeducar também os homens, né, para que eles não sejam
os nossos opressores, principalmente os nossos companheiros de militância, principalmente os nossos companheiros na nossa casa, né, os nossos maridos, tem que ser o nosso apoio também. Eu acho que a gente precisa fazer mudanças dentro e fora de casa, é esse o nosso papel. Obrigada, Karina. É bem animador, né, ouvir essas palavras, né? O Paulo Vitor está colocando a própria Fundeb, os professores, né? Marília também, né? Muito importante a gente lembrar dessa questão do Fundeb, né? O Edson, né? Também é nosso pré-candidato a vereador, Matheus também é professor, né? Enfim, as pessoas se manifestaram, né? Bastante quando você falou, né? Da situação que nós vivemos, do presidente lamentável, né, que nós temos, como você disse, um desgraçado, né, as pessoas concordaram, né, que realmente é nefasto, né, uma política, é nefasta uma política que impõe a morte, né, e o que nós desejamos é que ele seja, no mínimo, né, penalizado, julgado, né, em algum tribunal internacional, né, por conta das mortes que nós estamos presenciando, né, porque a coisa não acabou, né, gente? O Joelson fala na formação, né, na importância da formação, né, da mulher, diz que o nosso espaço, numa live dessa, né, é importante para isso. Obrigada, Joelson. Né? E ele coloca, Valéria, uma pergunta para você, não sei se você viu. Né? Ele pergunta o seguinte, diante disso que você presenciou, diante do que você viu, né, que muitas vezes te fez mal, né, o que você acha que pode ser feito para reverter esse quadro? Porque, assim, na verdade, esse não era o objetivo da sua pesquisa, né? Mas, como nós não estamos no meio acadêmico, né? Então, o que você acha sobre isso? Eu vi que o Joelson também perguntou se mulher fazia postagem contra mulher, né? Sim, muitas, né? E aí vai para o que a Ana Karina acabou de falar, né? Mulher apoiar mulheres. A maioria assim, grande parte das postagens são de mulheres. Muitos daqueles comentários são de mulheres, né? Então, assim, sim, mulheres fazem postagem contra mulheres, porque na campanha política, né, principalmente as mulheres que não têm essa formação política, que não está inserida no feminismo, né, que é contra, de certa forma, e até as feministas também, algumas que se dizem feministas, né, e que muitas vezes não sabem o que é realmente esse feminismo. Sim, fazem todas elas fazem postagens. Então, muitas postagens e comentários eram de mulheres contra mulheres, né? Então, assim, não aquelas imagens que eu mostrei não são exclusivas de homens, tá? Então, assim, respondendo ao Joelson, né? Com certeza. E aí, quando ele pergunta o que fazer para reverter esse quadro, e aí, como a Kátia falou, né? O meu objetivo não era muito isso, mas, assim, eu acho que formação política, né? Eu estava fazendo uma pesquisa dias atrás e achei bem interessante que em algumas cidades, se eu não me engano, eu não vou lembrar aqui o nome da cidade, toda a cidade, mas eu vi que no Rio, na capital, e em São Paulo, alguns partidos, por exemplo, partidos de esquerda, estavam fazendo cursos, né, promovendo cursos para mulheres se inserir na política. Então, eu achei muito interessante, porque muitas vezes, e aí eu vou de acordo com o que a Karina falou, né, a mulher ela tem uma dupla jornada, às vezes tripla, né? A gente trabalha fora, trabalha em casa, e aí às vezes a mulher se vê sem tempo, e diz assim, eu não vou entrar na política porque eu não tenho tempo para isso, né? Então, assim, não tem tempo para isso, não tem tempo, muitas vezes, para uma formação política, né? Então, assim, eu achei interessantíssimo alguns partidos estarem promovendo cursos, e não eram cursos exclusivos para afiliadas,
eram cursos para mulheres no geral, para que futuramente, caso elas tenham interesse, né, de tornar-se candidatas a algum cargo político. Então, assim, eu acho que formação política, né? E aí, por exemplo, esse espaço aqui já é um espaço que a gente está ocupando, né? E que não seja só mulheres, mas mesmo que seja uma live de homens, né? Falando sobre política, muitas vezes a gente não quer assistir, né? Porque, não entendo muito de política, eu não vou, não me interesso. Então, assim, a gente precisa estar assumindo esses espaços, estudando um pouco sobre política para a gente entender, né, e reverter esse quadro, né? Então, assim, eu acho que formação política é o principal, né, para uma reversão desse quadro. Olha, eu estou aqui muito feliz, porque obrigada, Valéria, porque as pessoas estão fazendo muitos comentários, né? Muitas perguntas. Eu já olhei aqui para a hora, né? Se não é hora da gente encerrar, mas assim, tem algumas questões ainda e eu acho que eu vou colocar, né? Se o povo cansar, diz aí, né? E se vocês também, claro. Né? Assim, sim, a questão, o que eu ia trazer foi alguém disse o seguinte, e aí, Karina, você fica à vontade, né? Para ver o que você acha da questão, né? Que, se eu não me engano, eu não sei, não lembro quem foi que falou agora, né? Mas sobre o discurso misógino dos policiais militares, Marília, né? Pronto, Marília Bandeira, pronto, né? Colocou sobre o discurso misógino dos PMs contra a própria classe, né? Que são as mulheres policiais, e a Marília disse que o Francimar, inclusive, citou isso hoje aqui na live. Marília, Francimar, me desculpe, né? Como eu disse, estão sendo muitos comentários, nós estamos muito lisonjeadas, né? E, Karina, eu passo a palavra para você. Tá, eu recebi os áudios e recebi também um vídeo, acho que de uma tenente, mulher, se indignando. Conheço pessoas, mulheres, que são policiais, são antifascistas, são feministas também, enfim, e procurei falar com uma delas e ela estava bem arrasada. Ela disse, inclusive, que aquele dia era um dos piores dias para ela na categoria, porque já tinha passado por muitas situações. E ver que é algo tão corriqueiro, né? A violência contra as mulheres, né? Um espaço hostil, porque a misoginia e o machismo é tão estimulado, né? Porque o machismo, ele é tão tóxico para os homens, desse perfil da polícia de ser o agressivo, o violento. Não é que eles fazem a segurança, meio que eles têm que cumprir um papel de chegar, né, para resolver toda a situação e tal, e não é bem assim, né? Muitas vezes eles colocam em risco a própria vida para mostrar que é o machão e veio ali para resolver uma situação de conflito, que é uma situação muito delicada. Então, os homens acabam convivendo muito com essa exigência de perfil violento, de se colocar para resolver tudo, né? Isso faz parte do machismo e, claro, numa categoria como a categoria da polícia, que infelizmente vem sendo infectada pela onda bolsonarista. A gente viu aqui no Ceará a greve da polícia, uma greve que, na minha opinião, representou, na verdade, não os interesses da categoria, mas, quem melhor pode falar isso é policial, mas deu para perceber, deu para fazer a leitura pela dificuldade que teve dos acordos nas conversas. Já tive em mesa de negociação de greve, e eu sei que é algo muito difícil, mas é necessário que aconteça, e eles, os linhas de frente estavam meio que dificultando essa relação aí, para se chegar a um acordo bom para a categoria. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que essa greve da polícia, ela teve mão, sim, do bolsonarismo, né? Foi uma greve, na minha opinião, para
fazer crescer algumas figuras públicas que vão estar disputando as eleições agora em 2020. Né? Então, foi uma greve política no sentido, toda greve ela é política, mas foi política no sentido de construir figuras públicas bolsonaristas para um pleito eleitoral, e não pensando nos interesses da categoria. E aí, quando a gente vê o bolsonarismo dominando, ou pelo menos chegando de forma tão forte nessa categoria, claro que a gente vai ver muita misoginia, muito machismo ali dentro, né? E aí é triste, né? É triste. A gente precisa ter mulheres em todos os espaços. E quando a gente vê um espaço tão hostil, é claro que as mulheres têm medo de se colocar. Não é fácil ser mulher, não é nessa sociedade, e muito menos ser mulher policial, né? Porque tem que conviver com muita misoginia. Teve um áudio que foi tão nojento que dá para a gente compreender como se fosse uma colocação mesmo de violência sexual, né? Porque um dos áudios o cara diz assim: a gente está muito estressado, é verdade, está muito estressado, e aí devia colocar essas, como é que eles chamam? Polifem, policial feminina. Enfim, deveria colocar essas policiais para nos desestressar, meia hora com um, meia hora com o outro. O que seria esse desestresse? O que seria fazer em meia hora com um, meia hora com o outro? Né? Então, deixem aberto para muitas suposições, e suposições absurdas, inclusive suposição no sentido sexual. Então, foi muito ruim ouvir esses áudios, foi muito ruim ouvir para perceber o quanto está ficando tóxico o ambiente, ou tem crescido esse nível de machismo tóxico a um nível insuportável mesmo, né? E o bolsonarismo ele tem responsabilidade nisso, ou pelo menos o próprio machismo e eles se encontram enfim, é um casamento perfeito, né? E é com muito pesar que a gente vê essa realidade, que todo o apoio às mulheres policiais femininas, tá? Em especial, PFEM, né? Que colocam PFEM. E todo apoio em especial às policiais femininas, feministas, que tem na categoria, que merece muito respeito, muita admiração, principalmente as antifascistas, né? Então, é triste constatar uma realidade tão cruel. Ok, obrigada, Karina. Realmente, como disse a minha amiga Ana aí, embrulha, não é? Ouvir isso, né? Ouvir essas coisas. Imagina que nós nem ouvimos os áudios, não é? Eu quero falar de algumas pessoas aqui, né, da Ana, que foi a orientadora, Ana Lima, né, que é minha colega da Fafidã, e foi a orientadora da Valéria, lá em Quixadá, e vocês tirem, né, como a Ana trabalha, porque ela trabalha na Fafidã e na FECLESC, né? Não vou falar dos outros trabalhos, né, Ana? Bom, o Benedito, né? Elisângela tem sido assim fundamental para o pessoal aqui em Morada Nova, porque ela tem feito pesquisas, né, para a gente se aprofundar nessa realidade, né, da qual a gente faz parte, né? E é muito importante a participação da Elisângela, né? A minha amiga também da Fafidana, Glaucia, que está lá em Russas, né? Denise, eu vou falar em você, porque a Denise disse que se eu não falasse dela, eu não tinha o voto dela. Na verdade, né, ela vota lá em Fortaleza, tá, Karine? Olha aí. Então, para garantir, né, eu vou falar... Beijo, Denise. Bom, e aí, eu acho que agora, né, nós já estamos há mais de 1h30, né? Eu acho que já está na hora da gente falar um pouco, fazer algumas considerações. Eu só queria, Karina, pedir a você para falar ainda, quando fosse a sua vez, a Valéria vai falar, depois você fala, eu acho que aí a gente, certo, mais alguma coisa que cada uma queira falar, mas a Zeusa falou sobre a questão do empoderamento, né? E eu acho que seria interessante falar um pouco sobre o que seria esse empoderamento, né? Que é uma palavra que está muito em voga, né? Acho que valeria a pena a gente tratar um pouquinho, tá certo?
E aí, Valéria, você fala agora, tá bom? Porque nós já estamos há mais de 1h30, não é? E aí eu deixo você à vontade, certo? Para as suas considerações finais, tá bom? Né? E depois a gente passa a palavra para a Karina, tá bom? É com você, Valéria. Bom, para concluir, né, e já que alguns colocaram alguns números, antes da campanha de 2020 efetivamente começar, né, dados do TSE de 2019, final de 2019, as mulheres são cerca de 77 milhões de eleitoras, certo? E na campanha de 2018, o Brasil teve um total de 9.204, se não me engano, candidatas, mulheres. Então, 77 milhões de eleitoras, né? E só tivemos pouco mais de 9 mil candidatas mulheres, né? E dessas mais de 9 mil candidatas, em torno de 764, 75 mais ou menos por aí, foram inaptas, consideradas inaptas, por serem candidatas, né, as conhecidas candidatas laranjas, né? Então, assim, a gente tira mais ou menos por aí um perfil do que é essa candidatura feminina, da importância de uma efetiva candidatura feminina, né? Como a candidatura de vocês, né? Pré-candidatura ainda, né? Porque muitas mulheres, e aí depois das eleições de 2018, a gente viu, né, o resultado em alguns jornais saindo sobre isso, mulheres que foram candidatas e muitas delas nem sabiam, né? Outras mulheres que se candidatam apenas para cumprir a cota, né, do partido, certo? Então, assim, são números interessantes para a gente avaliar essa participação feminina, né? Então, para finalizar, eu digo o seguinte, que a gente fala muito sobre essa democracia, né? E aí, para a gente ter uma democracia real, né, uma democracia efetiva, é necessário que esses números, né, de mulheres na política, eles sejam maiores, né? Mulheres que realmente representem mulheres, né? Então, assim, é necessário que a gente continue desconstruindo esse imaginário que é comum na política do Brasil, que a política é um lugar apenas dos homens, né? Então, assim, não, a política é um lugar de mulher, né? A política é um lugar de sujeitos, sejam homens ou mulheres, né? Então, para finalizar, essa a mensagem que eu deixo. Agradeço, né, a Kátia por me convidar para falar um pouco sobre a minha pesquisa. Afinal de contas, as nossas pesquisas elas ficam sempre nos espaços das universidades, né? Então, agradeço e é um prazer conhecer a Karina, né? E boa noite a todos. Agradeço a todos que participaram. Ok, muito obrigada, Valéria. Foi um prazer. A gente aprendeu muito, com certeza. Uhum. Karina? Bom, agradecer, né, essa possibilidade de estar aqui em contato com muitas mulheres e homens também. Eu espero que tenha servido para muitas coisas, tá? Para compreender um pouquinho da importância que é ter candidatura de mulheres, né? E candidaturas feministas. Então, tem que ter muito zelo e cuidado com as mulheres que se colocam nesse espaço. Eu preciso de muito apoio, de verdade, né? Como falou a Elisângela, um beijo, Elisângela. O projeto das mulheres é um projeto coletivo, né? Quando se fala, então, de uma candidatura feminista, não é para Kátia, não é para Ana Karina, é um projeto mesmo que, de fato, pensa nas mulheres, na maioria, pensa nos homens, né, nos seus companheiros e nos seus filhos também, tá? Então, é muito bacana. Em 2018, eu lembro, no ato do Ele Não, eu fiquei, assim, muito, muito encantada com
com algumas crianças mesmo, pequenininhas, fazendo muque, né? Que legal, que massa. Então, assim, ser referência é muita responsabilidade, tá? Então, é com muito cuidado, muito zelo que a gente tem que ter por essas campanhas, tá? São representativas demais, demais, demais. A referência, ela é fundamental para as futuras gerações. A gente vê já uma adolescência, uma juventude querendo mudar, querendo melhorar o país. A gente precisa ter essa responsabilidade de um projeto de um futuro melhor para a maioria da população, né? Então, dizer que parabéns, Kátia, pela coragem de se colocar na linha de frente, né? De dispor da sua vida e do seu corpo, que acaba sendo a sua imagem, né? Infelizmente, a gente precisa avançar muito para desconstruir isso que a Valéria apresentou, que é a realidade contra nós mulheres, que nos distancia desse espaço, nos assusta, né? Então, parabéns pela sua coragem de estar se colocando. Eu estou me colocando pela segunda vez também na pré-candidatura aqui em Fortaleza, porque eu acho que foi muito importante 2018, né? Eu acho que é importante o feminismo, acho que Fortaleza aqui merece, sim, uma vereadora feminista, professora, socialista, mãe, chega de tanto homem nesses espaços, mandando nas nossas vidas, e eu acho também que Morada Nova também merece uma prefeita mulher feminista, socialista, para representar a maioria da população aí de Morada Nova. Então, toda força para as campanhas de mulheres feministas, é muito bom essa representatividade, nos alimenta e nos faz ter a certeza, a gente está no caminho certo, não é por nós, é pela vida dos nossos filhos, né? A gente quer construir um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, porque vão ficar, até para quem não é nossos filhos, para quem vai ficar nesse mundo, né? Diferente dos homens que têm um outro pensamento. A gente viu isso quando no golpe, né? Pela minha família, a gente olha assim, que mentira, né, gente? O cara tem amante, tem... enfim, né, puteiro, né? E aí a gente... Né? Então, não é real essa política construída só por homens. É uma política que, infelizmente, tem nos oprimido e tem nos matado. A gente precisa mudar essa realidade, a gente não aguenta mais. Então, empoderamento as mulheres na política, empoderamento é a mulher poder falar, empoderamento é a mulher trabalhar e ter um salário digno, empoderamento é a mulher lutar e conseguir creche. Enfim, empoderamento é a gente ter respeito. Então, empoderamento é isso, não é ser dona de uma empresa e explorar os homens, não é isso. Não é esse o empoderamento que a gente fala, é o empoderamento de ser respeitada e, sim, enquanto maioria, por que não sermos representados do ponto de vista da maioria, né? Então, era para ter, na verdade, 51% das eleitas sendo mulheres, mas, infelizmente, a gente tem essa dificuldade até para as candidaturas, para as campanhas, o que dirá, então, nas eleições. Então, a gente está aqui para virar essa realidade, virar esse jogo, virar por um mundo melhor, né, para que tenha um mundo de tolerância, e não essa intolerância que está, um mundo de amor e não de ódio. Né? Então, a gente precisa disso, sim, e a gente precisa de muita luta, e a gente não vai lutar sozinha, por isso que a gente precisa dos homens do nosso lado. O nosso feminismo cabe aos homens, sim, que estejam do nosso lado, lutando pelas mesmas propostas, pelas mesmas bandeiras. Então, muito obrigada, tá, por esse convite, estou muito honrada em estar aqui, prazerzão em conhecer a Valéria. Quero ler esse seu trabalho, viu, Valéria? Eu fiquei super curiosa, né? Muito instigante mesmo, é muito bom. Eu gosto de pesquisar sobre, né? E aí eu fiquei muito curiosa em conhecer um pouquinho mais do que você estudou, né? Obrigada, Kátia, por ter possibilitado esse encontro e um reencontro com você. Obrigadão, beijão. Nossa. Boa noite para todas e todos. Nossa, eu que agradeço. Eu estou muito feliz com a presença de vocês. Bom, vamos terminando, né? Mas, assim, eu queria falar duas coisinhas, né? Primeiro, assim, mulheres de Morada Nova, né? Olha aí, né? Nós precisamos estar juntas, né? E nós também precisamos fortalecer esse partido em Morada Nova, né? Porque nosso partido ainda é pequenininho aqui, né? Mas é com muita coragem, né? Um dia desse eu ouvi, a gente ouviu hoje tanta live, tanta gente falando, né? E alguém dizendo, né? Que é preciso... não, lembro sim, sexta-feira passada, né? Oi, César, muito obrigada.
na semana passada, na nossa live, né? Não sei se foi o Paulo Vitor, alguém falou sobre o barulho que o Renato Roseno faz na nossa Assembleia Legislativa, já, né? Então, assim, se o Renato Roseno faz esse barulho todo, né, nós também precisamos fazer barulho em Morada Nova, né? Precisamos eleger vereadores, vereadoras, né, em Morada Nova do PSOL, né? E outra coisa que eu sempre gosto de falar disso, certo? Nós continuamos na pandemia, né? E, assim, eu sempre gosto de lembrar, sempre que eu participo de uma live, eu gosto de falar sobre isso, porque, às vezes, as pessoas agem como se nós estivéssemos no mundo normal, né? E não estamos, gente. Essa semana eu ouvi, eu não lembro o nome do rapaz, mas eu acho que vocês acompanharam na página de uma pessoa aqui de Morada Nova, um jovem, né, das vazantes, né, atleta, né, que sofreu muito, né, o seu pulmão parou durante os 18 dias, se eu não me engano, que ele ficou na UTI, né, e os médicos acreditaram que ele nem ia voltar, né, mas graças a Deus ele voltou, né? Só que assim, nem sempre há uma volta, há um retorno, né? E uma coisa que eu acho muito estranha aqui em Morada Nova é que a gente só fala das pessoas que morreram de Covid aqui como números, né? E a gente precisa falar como pessoas. Quem são essas pessoas? Né? Porque enquanto são números, a gente acha até pouco, né? Mas no momento que é uma pessoa querida da gente, a gente muda totalmente de visão, né? Então, eu quero me despedir, né? Fazendo esse convite às mulheres, né? E dizendo também, Karina, que, né, eu estou junto com você também em Fortaleza, né? Como você já viu, tenho muitas amigas, né, e amigos. Ah, meu irmão, Glaubênio, né? Um beijo também. Nesse instante falou aí comigo, meu marido também, muito obrigada, né, pela presença na minha vida, né? Está aí comigo, me apoiando sempre, tá bom? Então tá, um abraço para todas, né, e todos que nos acompanharam.